Conta pra mim, você já ouviu alguém ganhando ou falando que ganhou muito dinheiro em apostas e você já ficou se perguntando: será que eu não consigo ganhar dinheiro em apostas também? Será que eu não consigo faturar? Será que eu não consigo ter uma renda extra? Você já se fez essa pergunta? Sim ou não? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e eu ajudo as pessoas a superar o vício em apostas. Eu ajudo as pessoas a recuperar o controle da sua vida e superar de uma vez por todas o vício em apostas. E hoje eu vou explicar para você a resposta dessa pergunta. Será que as pessoas realmente conseguem ganhar dinheiro em apostas? Mais importante, nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona a matemática das apostas. Isso mesmo. Então, se por acaso você está sofrendo com o vício em apostas, ou se você gosta de matemática, quer entender um pouquinho sobre como funciona o vício, como funciona a matemática das casas de apostas, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho, beleza? Mas afinal, como funciona a matemática das casas de apostas? Bom, primeiro que você tem que entender é que o vício em apostas está muito ligado com a sensação de controle ou com a falsa impressão de que tem controle. Quando uma pessoa começa a apostar, ela acredita que ela está no controle ou ela está buscando o controle sobre a banca, sobre o controle de banca. Basicamente, quando uma pessoa começa a apostar, e ela ganha nas primeiras apostas, ela tem aquela sensação de prazer, aquela sensação de recompensa e aquela sensação que ela está no controle da situação. Quando a pessoa ganha na primeira vez da casa de aposta, isso não é por acaso. Geralmente a pessoa começa ganhando. Essa é a estratégia da matemática das casas de aposta. Deixar a pessoa ganhar um pouquinho no começo para depois, obviamente, perder. Por quê? Quando a pessoa entra numa casa de aposta, eu vou dar um exemplo para você. Quando ela entra no jogo do tigrinho, quando ela entra num slot, num jogo de azar, e ela geralmente começa apostando pouco porque ela ainda não tem a sensação de controle. Ela aposta pouco e ela ganha um pouco mais, ela não se arrisca muito, ela não busca se arriscar, ela não busca algo mais difícil porque ela não tem a sensação de controle. E quando ela ganha, obviamente ela pensa, opa, se eu ganhei agora, eu posso tentar mais, eu posso tentar arriscar mais. Essa é uma probabilidade estatística. Geralmente a pessoa não coloca muito dinheiro nas primeiras apostas porque ela não se sente segura, ela não se sente controle. E geralmente nos jogos de azar, o algoritmo já é preparado para deixar a pessoa ganhar no começo, porque no começo ela vai ganhar, depois ela vai querer apostar mais e vai perder. Isso é algo que acontece sempre com os meus pacientes. Em todos os casos clínicos que eu atendo, a pessoa começa apostando pouco. Eu tenho um caso no meu consultório onde, obviamente, que eu vou contar para você o caso, mas não vou contar a identidade do paciente pelo sigilo ético. O paciente começou apostando muito pouco no jogo do aviãozinho e no jogo do tigrinho. No começo, ele ganhava, começou 20, 40 reais, e depois ele foi apostando mais, e ele foi perdendo o controle, foi ficando compulsivo. A hora que ele percebeu, ele estava apostando várias vezes durante o dia, já começou a colocar dinheiro que estava reservado para algumas coisas, e ele percebeu também algumas alterações. Depois disso, né, ele estava me contando que ele percebeu algumas alterações, começou a mentir para a família, começou a jogar em horário de serviço, e obviamente o vício, ele é sorrateiro, ele começa aos poucos e vai levando a pessoa assim. Obviamente que esse paciente no consultório, eu trabalhei com ele, primeiro a aceitação que ele estava viciado, uma mudança comportamental, nós trabalhamos isso com ele, que foi extremamente importante. Então deu para você entender, assim como esse caso clínico que eu te falei de forma resumida, que começou apostando um pouquinho, foi apostando cada vez mais, isso acontece com milhares de pessoas. A pessoa vai apostando mais, 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 mais. Ela vai apostando cada vez mais e começa apostando pouco. E a matemática do cassino é assim: entrega um pouquinho no começo para pegar muito depois. O algoritmo das casas de apostas é preparado para isso. Isso acontece muito nos jogos de azar e acontece também nas bets, nas apostas esportivas. Por quê? Aí tá ligado muito com o estado emocional da pessoa. Nas apostas esportivas, a pessoa, por ela achar que conhece sobre o esporte, por ela achar que conhece sobre o futebol, por ela achar que ela é inteligente, ela acha que ela tem conhecimento
pensamento que ela pode apostar mais e, obviamente, tem a ganância, achar que vai poder ganhar mais. Então a pessoa começa ganhando um pouquinho, se arrisca mais e vai perdendo mais. Eu quero que você entenda uma coisa de uma vez por todas. A matemática das casas de apostas trabalham para favorecer as próprias casas de apostas. Por quê? É simples e claro. Vou dar um exemplo para você da roleta. A probabilidade estatística, matemática mesmo, trabalha para favorecer a casa de aposta. Mesmo que você escolha o preto ou o vermelho, ainda vai existir o verde. Por mais que você escolha uma cor, não vai ter só mais uma cor, vai ter duas. Então a probabilidade de você perder é maior do que ganhar. Deu para você entender? A matemática das casas de apostas sempre vai favorecer elas mesmas. Outro belo exemplo da matemática das casas de apostas a gente pode colocar nas apostas esportivas. Vamos pegar um mercado de escanteio. Um time geralmente tem muitos escanteios num jogo. Então você vai lá e vai apostar que vai ter tantos escanteios para você ganhar dinheiro. Mas aí vai depender de uma soma de fatores gigantesco. Vai depender se o time está jogando em casa, vai depender se o atacante vai tentar arriscar mais ou não, vai depender se o técnico naquela partida não resolve mudar os jogadores em cima da hora ou entrar com uma postura mais defensiva, vai depender do estado emocional de cada jogador, vai depender de um monte de coisa. Ou seja, a probabilidade de você perder é sempre maior. Isso falando no mercado de escanteio. Agora vamos falar do mercado de gol. Vamos dizer que você vai apostar que vai sair um gol. E se naquele dia o goleiro adversário está iluminado e fecha o gol, não deixa sair nenhum gol? Ou seja, a matemática, probabilidade estatística é para você perder. Agora presta muito atenção que eu vou tentar dar um exemplo prático para você, tentar deixar mais lúdico sobre como funciona a matemática das apostas. Imagine que você está jogando carta, está jogando baralho com algum amigo teu e você só está ganhando, você está ganhando muito dinheiro. Aos poucos, esse teu amigo começa a mudar sutilmente, começa a mudar um pouco as regras da partida. E ele começa a pontuar um pouco mais, sem que você perceba. E ele começa a ganhar e você começa a perder, porque ele começou a mudar as regras, a forma que acontece o jogo. É basicamente isso que acontece nas apostas online. Você pode até começar ganhando, mas na matemática das apostas sempre vai favorecer a própria casa de aposta. E, principalmente nos jogos de azar, o algoritmo vai trabalhar para favorecer a casa de aposta. E o pior, quando você vai perdendo nessa matemática para as casas de apostas, você não vai ter só prejuízos financeiros, você vai ter prejuízo emocional, porque isso acaba com a tua saúde mental, gerando angústia, tristeza, depressão e prejuízos até familiares. Hoje eu vejo diariamente no meu consultório, nos comentários aqui no meu canal do YouTube, de pessoas que estão perdendo a família, estão entrando em divórcio. Isso é horrível. Vidas em jogo, vidas sendo destruídas. Outra coisa muito interessante que você precisa aprender e perceber sobre a matemática das apostas é o ciclo de desespero e recuperação. O que seria isso? Geralmente quando a pessoa está perdendo, acontece uma coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que é a necessidade desesperada de recuperar. A pessoa quando está perdendo, ela acredita fielmente que na próxima aposta ela vai ganhar. E isso favorece a casa de aposta, por quê? Porque quando a pessoa está desesperada, ela tende a se arriscar mais. Ela tende a buscar algo diferente, algo mais difícil, ela tende a arriscar tudo, porque na cabeça dela, na próxima aposta, ela vai ganhar. Isso acontece muito. Eu pergunto para alguns pacientes que chegam até mim no consultório, eu pergunto, cara, como que você chegou até essa dívida, até esse número exorbitante, como que você está devendo tanto? E é sempre a mesma coisa. Eu estava apostando, eu comecei a perder, eu fui emprestando, tentei recuperar, emprestei mais, porque eu acreditei que na próxima aposta eu ia ganhar, na próxima aposta eu ia pagar todas as minhas dívidas, porque eu ia ganhar muito dinheiro, e foi entrando nesse ciclo e foi cada vez mais se endividando. Então deu para você entender? Nesse ciclo de desespero para recuperar, a pessoa vai afundando cada vez mais. E tudo isso favorece a casa de aposta, porque a pessoa está desesperada. Então, quero dizer para você, se você aí que está passando por isso, é muito importante que você tenha uma rede de apoio e que você busque um tratamento. Diante disso, eu quero convidar você. Se você aí que está me assistindo, você quer sair de uma vez por todas do vício em apostas online, se você quer superar o vício, eu convido você
a fazer um tratamento comigo. Isso mesmo que você ouviu, você pode consultar diretamente comigo. Como que isso funciona? É bem fácil e acessível. Quer conversar comigo? Quer marcar uma consulta comigo? Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Bem facinho. Chegando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chegando lá, já me segue, tem muito conteúdo bom lá no meu Instagram, conteúdo de qualidade. Me segue e manda um direct que eu vou te responder, beleza? Você vai conversar comigo, eu posso te atender independente do lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Tô te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. O link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. E eu quero saber de você. Você já tinha pensado como é a matemática das apostas? Você já pensou sobre isso? Você tem noção como isso funciona? Sim ou não? Comenta para mim aqui embaixo e comenta para mim quanto que você já perdeu em apostas. Comenta quanto tempo você está apostando, deixa teu comentário aqui embaixo. E é claro, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Um grande abraço, tamo junto. Ah, peraí, assista esse vídeo, que esse vídeo tá muito bom. Assista aqui, tá? Um grande abraço, tamo junto. Valeu!